Capítulo 2. E agora ele é gerente de projetos. Foi o que contei a Tola e Eric na manhã seguinte, perto das máquinas de café, na copa do escritório. Menti ao dizer que tinha ido encontrar um amigo em um bar e, na saída, cruzara por acaso com Jason. Não queria que eles soubessem das minhas excursões solitárias a restaurantes. Os dois eram o mais próximo que eu tinha de amigos de verdade, apesar de nossas atividades fora do trabalho se resumirem a sair para beber depois do expediente e, de vez em quando, encher a cara e comer kebab de madrugada. Mesmo assim, não queria que os dois soubessem que meu triste ritual de autocuidado consistia em sair sozinha uma vez por mês para me empanturrar de macarrão e tomar um vinho rioja caríssimo. Esse é o que tocava e ukulele muito mal? Perguntou Eric. Não, era violão. E ele não tocava mal. Ah, devo ter confundido com um dos outros bebições que você namorou. Eric mostrou a língua, e o encarei ao lhe passar o café. Nunca namorei ninguém que tocasse ukulele. Greg fabricava ocarinas, mas isso é outro instrumento. Tola caiu na gargalhada. Não lembro quem é. Ah, calma, é aquele cara que nem abria a boca. Não? Foi antes de eu conhecer você. Tem uns 5 anos. E ele agradeceu por você transformá-lo em um quem humano capitalista. Eric quis se meter e apontou para mim. Jason deu um trabalhão para ela. Uma vez, ele ficou 15 minutos me contando o enredo de um filme que eu tinha apresentado para ele. E achava que surfar era um traço de personalidade, não um hobby. Depois de começar, Eric disparava a falar e não parava mais. Meu dedo podre para escolher namorados era um de seus assuntos favoritos. Ah, e ele sempre se referia ao mar no feminino. Vi as ondas generosas dela afagarem a areia, que babaca. Ele deve ter sido o pior, não, ali? Revirei os olhos e fingi que não estava nem aí. E que não voltara correndo para casa na noite anterior para conferir o LinkedIn de Jason. Mas, olha, foram relacionamentos de alguns meses só, então, se você não gostava deles, não perdeu tempo. Tola me trouxe de volta à conversa, e seu batom fúcsia redirecionou minha atenção. Admiro isso. Sério. Você admira a total incapacidade da Ali em ter um relacionamento sério. Eric ficou impaciente, e eu, emburrada. Não é como se eu fizesse isso de propósito, sabe? Exclamei com a voz esganiçada. Eu dou a cara à tapa, tento ser legal, carinhosa Só dá tudo errado. Nem sempre sou eu que dou um pé na bunda dos caras. Eric pareceu desconfiado. Ninguém escolhe homens assim de propósito. A não ser que seu tipo seja a bebizão que não tem mais jeito. Meu bem, seus namoros nunca têm futuro. Esses caras aí são perda de tempo. Nossa, mas quanta agressividade. O que aconteceu? Você marcou um encontro pelo Grindr em busca de romance e, mais uma vez, só conseguiu sexo sem compromisso. Quis atacá-lo, na esperança de mudar de assunto. Como de costume, Eric conferiu os arredores para ver se alguém no escritório escutara a conversa, depois me olhou feio. Não tem nada de errado em querer uma conexão mais profunda com alguém. Não, mas não dá para procurar um cardigan confortável na loja de lingerie e depois reclamar que os mamilos estão aparecendo. Tola olhou para mim. Não concorda? Acertou na mosca, como sempre comentei, rindo. Eu já conhecia Eric havia uns bons anos. Quando começou a trabalhar na empresa, um pouco depois de mim, me senti intimidada. Tínhamos a mesma idade, mas ele usava ternos chiques, tinha uma casa e uma noiva linda. Ostentava um corte de cabelo estiloso, usava um perfume incrível e era bom de papo. Estava sempre sorrindo. Todos no departamento de publicidade o adoravam e viviam em volta de sua mesa, ávidos por uma boa história e alguns gracejos. Uns 6 meses após sua chegada, saí tarde do escritório e descobri que minha linha de ônibus estava paralisada, então acabei esbarrando com Eric em um pub. Ele tinha tomado umas e outras e já estava acabado. Dava para ver que queria alguém para conversar. Foi só aí que descobri que sua vida maravilhosa e perfeita era uma completa mentira. Eric era gay e precisava contar isso para a noiva, sair de casa e pensar em como recomeçar do zero. Calhei de ser a primeira pessoa para quem ele contou, e é difícil não criar uma amizade após viver uma experiência como essa. Tola se juntou a nós um ano atrás, e não entendíamos muito bem por que essa menina corajosa e bonita de 20 e poucos anos queria sair com a gente. Ela era uma força da natureza, largou a escola e arranjou um emprego no setor de figurino do musical Cats, no West End. Quando enjoou de passar o dia costurando macacões peludos, acabou se reinventando como especialista em redes sociais. A impressão era de que ela achava que Eric e eu precisávamos dela, de alguém com a energia da geração Z para nos impedir de ser 2 millennials amargurados que só sabem reclamar da vida. E ela estava com toda a razão. Quando precisávamos, ainda nos agraciava com uma dose de amor bruto, triplamente reforçada, o que não é pouca coisa. Então, por que você está incomodada com isso? Indagou ela. Estávamos indo para minha mesa. Não estou, não? Desejo tudo de melhor para o Jason. Ali, você é muito boa em mentir para si mesma, mas isso aí não é muito minha praia, não? Pode pôr para fora. Ela se apoiou na mesa e gesticulou, exibindo a unha pintada de azul claro. É porque ele se saiu melhor do que eu. Respondi com um choramingo, e apoiei a cabeça na mesa, frustrada. 5 míseros anos, e ele se reinventou, mudou de carreira, encontrou o amor da vida dele, se casou, juntou dinheiro para dar entrada numa casa. O que foi que eu fiz nesse tempo? Conquistou o respeito dos seus colegas e clientes. Deixou o escritório inteiro embasbacado com sua eficiência.
Sugeriu Tola. Tomou o equivalente a 8 banheiras cheias de vinho. Acrescentou Eric. Isso não está ajudando. Repliquei, jogando um lápis nele. Sentei-me na cadeira e olhei para os dois. Será que eu deveria ter insistido mais com Jason? Desisti muito rápido. Achei que ele não tinha ambição, mas agora tem, sem dúvida. Talvez eu esteja me livrando de relacionamentos ótimos só porque a pessoa tem defeitos. Será que estou sendo exigente demais? Eric fez uma careta. Existe defeito e existe, seja lá qual for o problema com esses caras que você namora. Não é que esteja sendo exigente demais, você não está sendo exigente o bastante. Tipo com aquele cara, o Nathan. Nathan era um amorzinho. Contestei. Ele sonhava alto, queria ser ator. E você acabou pagando pelas aulas de teatro e arranjando trabalhos para ele durante 5 meses. Eric ficou revoltado. E não ganhou nenhuma porcentagem. Eric tem razão, gata, concordou Tola. Sabe qual é o seu problema? Você não namora o cara, você namora um projeto. Senti que Eric estava pensando em todos os caras com quem saí e vi que seu sorriso ficava cada vez maior. Pare com isso. Você e essa sua cara de arrogante. Não, ela tem razão, Ali. Você sempre pega um passarinho com a asa quebrada, coloca todos os ovos na cesta dele e aí esse omelete fica uma porcaria. Pare de misturar as metáforas. Fiquei impaciente. O que isso significa? Significa que você sai com homens que ainda nem amadureceram direito, gasta toda a sua energia para melhorar a vida deles e depois fica exausta e desiste antes de colher os frutos pelo seu esforço. Ah! Tola arqueou as sobrancelhas de maneira sugestiva. Colher os frutos pelo seu esforço. Que delícia! Mas faz sentido o que ele disse. O próprio Jason falou que o namoro de vocês fez bem para ele. Virou uma nova pessoa, melhor. Melhor, não? Só, diferente, corrigi. Ele é mais bem-sucedido hoje do que na época em que vocês namoravam. Com sorte, não é mais tão idiota e pretensioso. Mas, poxa, você também não faz milagre, comentou Eric, de um jeito ácido. Reconheça, Ali, é isso que você faz. Namora caras que não merecem você e faz tudo por eles. É um padrão. Ergui as mãos em um gesto exasperado. O que foi que eu fiz pelo Jeremy? Tola riu e levantou a mão. Essa é fácil. Você passou uma semana cuidando daquele poodle horrível que ele tinha e ainda ensinou o bicho a fazer as necessidades no lugar certo. O cara nem agradeceu. E você conseguiu arranjar um show para ele no Belize, para tentar fazer a carreira musical dele decolar, mas o sujeito nem deu as caras porque saiu para beber com os amigos. Eu me encolhi na cadeira. Beleza, podemos parar por aqui? Eric se lembrou de alguma coisa. Não, ele é o exemplo perfeito. Eu o escutei na rádio na semana passada. Um idiota sem talento, que mal tinha forças para levantar da cama, e agora lançou um álbum. Eric me olhou sorrindo, e fiquei receosa, sem saber direito o que viria em seguida, mas com a certeza de que não seria coisa boa. Você sabe que adoro analisar dados, e sinto que estamos lidando com um padrão. Quero investigar isso. Aposto 50 pratas que, se você nos der uma lista dos caras com quem namorou, vamos descobrir que todos eles se tornaram bem-sucedidos. Vi Tola de cara fechada e imaginei que ela fosse me defender, mas aí ela abriu um sorriso, aquele seu sorrisão poderoso, de orelha a orelha, e ficou óbvio que só iria piorar as coisas. A gente precisa de um sistema de medição decente. Sucesso é relativo. Vamos atribuir um número para cada valor. Tipo, não dá para incluir todos os namorados que Ali já teve na vida. Só os que duraram pouco tempo e eram um caso perdido, então. Tola se voltou para mim, como se quisesse minha permissão. Valeu, falei, contrariada. Qual é o sentido disso? Confirmar uma teoria minha. Eric bateu com a ponta do dedo no nariz e foi para sua mesa. Olhei para Tola. O que é que eu ganho com isso exatamente? Sei lá. Autoconhecimento. A chance de proporcionar risadas aos seus amigos. Depois me mande uma lista de nomes, está bem. Meu celular tocou, e gesticulei com as mãos para dispersá-los. Tá, que seja. Se quiserem brincar de zombar da Ali, vão em frente. Preciso atender a esta ligação. Respirei fundo e atendi ao telefone. Oi, mãe, estou entrando em uma reunião agora, está tudo bem aí? Claro, você está muito ocupada, sem tempo para minhas bobagens. Com a voz meiga e singela, minha mãe me desafiava a concordar com ela. Mas eu conhecia esse jogo. Você sempre tem que reservar um tempinho para a família, Alissa, não se esqueça disso. Mãe? Reclamei, irritada, enquanto buscava uma caneta. Estou aqui, o que foi? Seu pai. Deixei o silêncio se estender um pouco. O que foi que ele fez? Desta vez. Ela ficou um tempo sem falar nada. Talvez eu tenha exagerado. Mãe? Não, vai lá, garota esperta. Tem muita gente contando com você. Você vem jantar esta semana, né? Claro. Vamos sair para almoçar no domingo, eu pago. Em seguida, eu a ouvi dar um gritinho de alegria. Podia imaginá-la batendo palmas em comemoração pela ótima ideia. Sem dúvida, passaríamos mais da metade do almoço falando sobre meu pai e o que ele andava aprontando, mas nos divertiríamos nos 20% do tempo que teríamos só para nós duas. Acho ótimo. Te amo, querida, disse ela.
Durante um tempo, achei que meu amor e meu apoio seriam suficientes para ajudá-la a superar meu pai, depois que ele foi embora, mas estava enganada. Como minha avó dizia, algumas pessoas precisam insistir no erro até pagarem o preço por isso. Meu pai nunca foi um bom marido, e passei boa parte da infância o acobertando. Eu me lembro de ser deixada no shopping, aos 12 anos, munida de seu cartão de crédito e com ordens para comprar um presente legal para o aniversário da mamãe e escrever um cartão em nome do papai. Até hoje me pergunto se as coisas teriam sido diferentes se eu nunca tivesse aceitado. Ainda bem que não tinha tempo sobrando para pensar nisso. Tinha compromissos e reuniões, e depois mais reuniões sobre as reuniões, o que tomava quase todo o meu dia. Fiz minha ronda habitual das 11 horas, sem deixar de perguntar para Matilda, do financeiro, sobre suas férias e de elogiar o corte de cabelo de David, do RH, a cada 2 semanas, raspado na nuca e nas laterais, por acaso eu sabia que só custava 14 libras. Fui tomar chá do outro lado do escritório, ouvi os dramas da vida amorosa de Justine e respondi que ela merecia o que havia de melhor. Coisas ínfimas que não faziam diferença por si sós, mas que, somadas, faziam as pessoas se sentirem valorizadas. Assim, o dia passava depressa, e o fim de semana já estava quase ali. Quase. Ai, merda. Lógico. Lá estava ele, bem na hora, igual a todas as tardes de sexta-feira quando eu estava pronta para escapar dali. Fingi que não o vi conforme se aproximava. Ali, minha cara. Bradou Hunter, ao lado de minha mesa. Fui forçada a levantar a cabeça e tirar o fone. Sorri e disfarcei a falta de paciência. Hunter. Tudo bem com você? Ansioso para o fim de semana. Vai jogar golfe, aposto. Lembrava-me desses detalhezinhos até das pessoas que eu detestava, como Hunter. Era tipo uma compulsão e, naquele instante, eu me odiava por isso. Hunter olhou para mim, satisfeito, e passou a mão pelo cabelo cor de mel. Vou, com certeza. Você é sempre muito atenciosa, Ali. Sabe como fazer um homem se sentir especial. Trinquei os dentes, só não sabia se para conter uma resposta sarcástica ou o vômito. Eu odiava uma porção de coisas em Hunter. O papinho sobre se aventurar no mercado financeiro por diversão, o fato de continuar chamando o pai de papai. Por algum motivo absurdo, o fato de gostar de usar lenço no pescoço era algo que me tirava do sério. Laranja, de bolinhas, com listras cor-de-rosa. Havia um para cada traje. Considerando a quantidade de coisas desagradáveis a respeito de Hunter, era impressionante que especificamente essa me incomodasse tanto. Embora tivesse entrado na empresa 2 anos depois de mim, já era gerente, assim como eu. Só que era incapaz de finalizar projetos, cumprir prazos e dizer não aos clientes. Vivia na corda bamba por conta de sua conduta imprópria, mas até então o desgraçado não havia escorregado e se precipitado para a morte nas mãos do RH. Sempre havia uma rede de proteção. Era uma pena. Então, não, ele não era um ótimo gerente. Tampouco um ótimo colega de trabalho. Mas era rico, elegante e charmoso. E tão cheio de si e de merda que poderia ser um zeppelin movido a adubo. Era meu inimigo mortal, mas não fazia a menor ideia. Ou seja, meu tipo ideal de inimigo. Como posso ajudá-lo hoje, Hunter? Está na cara que você quer alguma coisa. Bem, Felix disse que talvez você pudesse ajudar no relatório para a Big Screen. Estou com uns probleminhas para deixá-lo perfeito. Lógico, queremos que fique perfeito para eles. Sei que você é a pessoa perfeita para aperfeiçoá-lo, porque sempre apresenta coisas perfeitas. Senhor, alguém arranja um dicionário de sinônimos para esse homem. Hunter abriu um sorrisão, e me perguntei quantas mulheres já tinham caído na sua lábia. Um cara simpático que se debruça em nossa mesa e nos convence de que somos tão especiais e inteligentes que merecemos a honra de fazer o trabalho dele. Apesar disso, eu sabia que iria ajudar. Não por querer a aprovação de Hunter, mas porque Felix o aconselhará a me procurar. Para falar a verdade, eu não queria que o relatório ficasse ruim. Hunter sabia que esse era meu ponto fraco. Além de gostar de agradar todo mundo, eu também tinha mania de controlar tudo. Uma combinação das boas. Entendi. E você já fez até qual parte? Já fiz o esboço, então só está precisando de uns retoques finais, de um pouquinho de cor. Botar os pingos nos is e tal. Felix e eu só precisamos que Ali use sua varinha de condão. Ele me deu uma cutucada, mas suprimi a raiva e forcei mais o sorriso. É sempre um prazer ajudar, Hunter, você sabe disso. Posso dar uma olhadinha, claro. Você precisa disso para quando? Bem, temos uma reunião com a equipe deles na segunda de manhã, então. Ele virou a palma das mãos para cima, como quem diz pois fazer o quê? Olhei para o relógio. 4:30 da tarde de uma sexta-feira. Você? Quer dizer? Dei um suspiro. Está quase no fim do expediente, Hunter. Não vai demorar, meu bem. Não com seus poderes mágicos. Tenho certeza de que você vai fazer um ótimo trabalho. Ele deu um tapinha no meu ombro. Agora preciso correr, uma parte da equipe vai sair para um happy hour e vou pagar a próxima rodada. Obrigado. Ele saiu acelerado, e afundei a cabeça nas mãos. Por que você não negou? Por que não falou que já estava muito tarde para ele repassar isso? Por que não disse que é a terceira vez que isso acontece neste mês e que você não é lacaia dele? Resmunguei sozinha, fiz um rabo de cavalo e arregacei as mangas. Se desse sorte, não ficaria lá até tarde da noite.
Não dá para você fazer um trabalho de merda para esse babaca incompetente ter o que merece. Sugeriu Tola. Ela apareceu com 2 latas de cerveja. Nas tardes de sexta, circulava um carrinho de bebidas pelo escritório, para mostrar que éramos uma firma descontraída, com uma ótima cultura empresarial. Mas a graça tendia a diminuir depois de tantas sextas-feiras trabalhando até tarde. Até pensei nessa hipótese. Mas eu que ia acabar me ferendo. Hunter é um dos queridinhos, sempre dá um jeito de se safar. A culpa seria minha por não ter ajudado o cara direito. Dei mais um suspiro, estalei o pescoço e abri o arquivo no Word. E Félix falou para ele me procurar. Até onde a gente sabe, isso pode ser um teste para eu provar meu valor. Ele vive dizendo que preciso assumir mais responsabilidades. Acho que vão anunciar a vaga para gerente de marcas este mês. Tola fez uma cara de desconfiança e apoiou a lata de cerveja na mesa. Não disseram a mesma coisa no mês passado. Além disso, se assumir mais responsabilidades, você vai passar a administrar a empresa. Continue aí, 30 minutos, vou cronometrar. Aí você pode tomar sua cerveja, e eu reviso. Não precisa fazer isso. Tenho certeza de que você tem grandes planos para a sexta-feira. Não faço nada que eu não queira fazer. Então, não se preocupe. Isso sem contar que ninguém sai para a balada antes das 11 da noite, no mínimo, vovó. Ela deu uma piscadinha para mim e começou a andar em direção ao grupo perto do carrinho. Se quiser me agradecer de verdade, monte a lista dos seus namorados. Quero ver quantos fracassados foram contemplados com sua varinha de condão. Eu tinha muita sorte de ter Tola em minha vida. E Eric? Mesmo que os dois insistissem em criticar minha vida amorosa e em descobrir todas as minhas inseguranças. E daí que todos esses caras estivessem melhor do que eu. E daí que depois de 5 anos eu ainda estava na mesma, sendo que os avanços se limitaram a um pequeno acréscimo à poupança e recordes pessoais de corrida. No passado, instruí Jason a pensar sobre a vida que ele queria e tomar decisões que o levassem a esse objetivo. Então, por que eu mesma não seguia meu conselho? Não queria fazer essa lista. Porque tinha uma leve suspeita de que eles estavam certos. Arranquei uma folha do caderno e me pus a rabiscar o nome de todos os caras, começando pelos mais recentes, voltando no tempo. Michael, David, Timothy, Noah, Jason, até chegar aos meus 17 anos, aí parei. Dylan. O garoto dos olhos azuis mais bonitos e da gargalhada mais estrondosa do mundo. Ele foi o primeiro, e nós crescemos juntos. Eu era louca por ele, mesmo quando o via sorrir para as namoradas e ficava em segundo plano, de melhor amiga azarada. Comecei a escrever seu nome, mas me detive e o risquei. Não contava. Fazia parte do passado. E nada mais. Certo, então foram 12 relacionamentos complicados, em 17 anos de namoro. Gastei todo esse tempo, toda essa energia, e no fim não deu em nada. Nem sequer um noivado rompido ou uma traição horrível para contar história. Eu só tinha desperdiçado meu tempo, como se não fizesse diferença. E terminei nessa situação. Voltei a olhar para a tela do computador, aliviada ao perceber que havia uma coisa que não falhava nunca: garotos ricos me fariam realizar o trabalho deles sem me dar nenhum crédito por isso, e depois eu ficaria em casa, tomando vinho e remoendo esse problema, até chegar segunda-feira. Como sempre fazia.